Olá, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, falando sobre o livro de Gênesis, o livro de Começos. Nós já tratamos sobre Abraão nas últimas quatro estudos e agora a gente vai dar continuidade no livro de Gênesis. Tem uma história muito interessante que é a vida de Ló e tudo o que acontece ali naquela transição da cidade de Sodoma e Gomorra até o nascimento de Isaac. Mas a gente vai deixar essa história e vamos focar um pouquinho na história de Isaac nesse estudo de hoje. Depois nós vamos ter 3 estudos falando sobre Jacó e mais 3 estudos para encerrar nossa série no livro de Gênesis falando sobre José. Então, hoje nós vamos falar sobre esse filho prometido, filho da promessa, esse filho abençoado que Deus tinha dito para Abraão que ele teria como parte já do processo de Deus abençoá-lo e cumprir as promessas que ele tinha dado a Abraão e para Sara também, de dar um filho. E esse filho que nasceu é o filho da alegria deles, filho da promessa. Então vamos orar nesse momento pedindo a Deus a bênção dele para o nosso estudo de hoje. Querido Deus, somos tão gratos porque o Senhor nos deu uma palavra tão rica, tão cheio de conhecimento, de ensinamento para poder aplicar em nossos lares, em nossas famílias, em nossos relacionamentos, especialmente dentro de casa, até mesmo do exemplo de Abraão, um homem de fé, e o reflexo disso na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, toda a sua família, e mesmo com as dificuldades, o Senhor sempre estava apresentando a esperança que eles poderiam receber quando dá ouvidos àquilo que o Senhor diz. Nos ajuda, Deus, hoje a aprender essas lições e aplicar isso em nossos lares também. É isso que eu lhe agradeço e eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, dando um feedback dos nossos estudos, a gente olhou como Deus aqui está dando uma providenciando para o povo de Israel que está no deserto. Eles saíram do Egito, eles ficaram durante 400 anos como escravos, e agora Moisés quer dar para eles um registro, e através da revelação de Deus, um registro correto de como que eles chegaram até ali. Então o livro de Gênesis, ele é não somente o livro para Israel, mas ele também para todos nós, a história da humanidade, de como Deus criou o mundo, e o que aconteceu com esse mundo que Deus tinha construído de um modo, se Deus é perfeito, e construiu um mundo bom, sem pecado, sem contaminação. Como é que é a sociedade, como é que nós chegamos aonde nós chegamos? E aí Moisés então relata a queda do homem, dessa criação que Deus fez, e como isso atingiu todas as esferas do homem, as esferas emocionais, mentais, espirituais e até mesmo social. Isso vai sendo refletido através das nações que vão surgindo, até o ponto em que se corrompe a Deus ter que tomar uma decisão de trazer um julgamento completo para essa humanidade, porque Deus, na sua sabedoria, já sabia que eles não haveria arrependimento para eles, e através de Noé, Deus então reinicia, né, a história, e logo depois nós vemos já em seguida a necessidade sempre de Deus intervir, de que Deus precisava agir na história. E a promessa, então, Deus começa com um homem para transformar famílias, para transformar o mundo. E através da escolha de Deus, ele encontra Abraão, e nós vimos como que Deus trabalhou na vida de Abraão, como que Abraão se permitiu obedecer a Deus e crescer na fé ao ponto de ser chamado pai dos fiéis. E hoje eu quero olhar com você, e nós vamos ver no estudo de hoje, no próximo estudo, 2 relacionamentos bem importantes. Primeiro, a perspectiva de um filho e também pai, que é a vida de Isaac, e também a vida de Jacó, como a visão do filho acerca do pai. E nos ajudar em nossos relacionamentos, como nós podemos encontrar esperança. Então, quando nós estamos falando sobre Isaac, esse filho prometido, né, no nosso estudo de hoje, estudo número 11, o alvo dessa lição é ajudar você a aprender a importância do ensino da lei do Senhor, ou seja, da palavra de Deus, da Escritura aos filhos, para que cresçam em maturidade. Então esse é o nosso trabalho, nosso desafio é inculcar nas suas mentes, é colocar dentro da cuca, colocar dentro da mente deles, e como diz Provérbios, a estultícia está ligada ao coração da criança, ou seja, a tolice,
E o nosso trabalho é ajudá-lo a tirar a substituir essa tolice por sabedoria, pelo entendimento. E como é que faz isso? Através do ensinamento. Uma coisa que nós vamos ver muito, e especialmente quando chegar na vida de Jacó, é que essa frase, faz o que eu digo e não faço o que eu faço, não funciona. Você precisa dizer para o seu filho o que fazer e fazer o que deve ser feito, para que ele possa ter um exemplo, possa ter um modelo. E nossos exemplos, eles vão falar muito mais do que aquilo que a gente fala. Nós podemos falar muito bonito, muito correto, mas é as nossas atitudes, nossas escolhas, conforme aquilo que Deus nos ensina, é que vai produzir também um impacto na vida de nossos filhos. Uma vida coerente, uma vida consistente, uma vida que faz bom senso. Então, a importância do ensino do Senhor para que eles possam crescer em maturidade. Então, é encharcar a mente dos nossos filhos com a palavra de Deus, com o conhecimento do Senhor. No versículo-chave do nosso texto de hoje, em Gênesis 25:11, diz assim: depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Então, é tão interessante para pensar como a história de Isaque é fascinante. É uma história que nos ajuda a observar a fidelidade de Deus. Se há alguma coisa que deve nos impressionar aqui, é como Deus, ele é fiel e ele cumpre as suas promessas. Tudo aquilo que ele tinha dito para Abraão, ele vai cumprir, mesmo que Abraão não está mais presente, ele vai realizar na vida dos seus filhos e da sua posteridade. A gente já estudou que Deus deu para Abraão uma promessa, também para Sara, e no tempo certo, então, eles tiveram esse filho. E o que eu quero destacar aqui, especialmente falando sobre Isaac hoje, é essa ideia de que Isaac era especial. Você vê a ideia esse conceito de ser abençoado. Porque além da concepção de modo tão miraculoso, né, um milagre mesmo, os pais já eram avançados em idade, sem condições para ter filhos. Então, Deus permitiu isso, e Deus levou um tempo, além de ter prometido para Abraão e Sara, houve um bom tempo até que essa promessa se cumprisse. E o objetivo não somente do tempo, do crescimento de Abraão e de Sara, do desenvolvimento deles, mas também, em maturidade, mas também para deixar bem claro que era um milagre de Deus. Isaac, ele era especial. Ele era o perpetuador do pacto messiânico, ou seja, daquele pacto de que Deus iria trazer uma semente. Lembra que isso é muito importante. Esse conceito da semente, aquele que iria vir e libertar. Então a ideia de um filho sempre era, será que esse é o libertador? Será que esse é o Messias? Porque eles não sabiam quem haveria de ser o Messias. Então cada um desses filhos de Israel, cada um dos filhos de Abraão, né, esses descendentes, os judeus, havia a expectativa, e eles ainda têm a expectativa da vinda do Messias. Mas o que eu quero destacar no nosso estudo de hoje é que, embora Isaac tenha tido esse título, né, o filho da promessa, a grande verdade é que Isaac viveu como qualquer pessoa. Isaac, ele enfrentou as dificuldades da vida como qualquer pessoa. Ele não havia de Deus nenhum mérito sobre Isaac, que ele não devesse enfrentar na vida como qualquer um de nós. Ainda com todo esse pano de fundo na vida dele, a grande verdade é que Isaac, ele tinha que enfrentar, fazer as mesmas escolhas que Abraão aprendeu a fazer na sua vida, na vida de fé. Então, eu quero começar olhando com você três estágios da vida de Isaac que o texto de Gênesis nos mostra. E eu acredito que dentro da revelação, isso tem como alvo ajudar o povo que está no deserto, os fiéis de Deus, e não só no deserto, mas ao longo da história, a gente aprender que a vida, se eu posso dizer, a vida cristã, a vida de fidelidade, ela é uma vida de escolha de obediência a Deus. Não tem como terceirizar para o Espírito Santo, embora ele nos capacita a poder fazer isso, mas terceirizar para outra pessoa para que ela se responsabilize pelas nossas escolhas de obediência a Deus. Essa é uma escolha individual, pessoal, e não dá para você transferir ela. Então, o que Moisés queria que o povo entendesse, que Deus queria que o povo entendesse, é que eles precisavam escolher obedecer ao Senhor. Buscar agradar Ele, assim como foram os patriarcas, mesmo com os desafios que eles enfrentaram.
Então, o primeiro nível de desafio da vida de Isaac foi na sua infância, a infância de Isaac. E a gente vê isso no texto de Gênesis capítulo 21, versículos de 2 até o versículo 21. E devido ao nosso tempo, eu não vou ler todos esses versículos, mas eu gostaria muito de incentivar você a ir seguindo o texto, né, pausar o vídeo quando chegar o momento adequado, e você poder fazer a leitura para destacar esses conceitos que a gente vai ver juntos agora. Então, é bem interessante para ver a obediência dos pais quando eles têm a atitude de circuncidar o 8º dia, conforme a orientação que Deus tinha dado. Ainda não é uma lei, como a lei de Moisés, porém ela era parte daquilo que Deus tinha prescrito, que Deus tinha orientado Abraão para fazer. Então, quando Abraão faz isso, ele circuncida o seu filho, ele sela a aliança, ele define a aliança que Deus tinha feito com eles. Então, a obediência de Abraão aqui em dedicar Isaac desde o seu nascimento, essa é a ideia. Desde o seu berço, ele já foi dedicado a Deus, ele seria consagrado ao Senhor. Essa era a atitude que Abraão estava transmitindo quando ele fez isso. Outra coisa interessante, esse pano de fundo da vida de Isaac é o nome que ele recebe. O nome dele retrata o significado desse filho na vida dos seus pais. Esse termo hebraico, Itzká, alegria, ou filho da alegria, era o sentimento que eles estavam tendo, porque era o grande anseio do coração deles, de receber de Deus o cumprimento daquela promessa que ele tinha feito. Então, que nome mais apropriado do que chamar o seu filho de alegria, o filho de alegria, o filho da felicidade, que era o significado do seu nome. E era uma criança muito amada pelos seus pais. Olha comigo Gênesis 21, o versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Então, na antiguidade, você não tinha supermercado perto. Não dava para comprar as coisas já encaminhadas. Tudo tinha que ser preparado praticamente manualmente. Então, para fazer uma festa era, além de um gasto muito grande, um tempo que muitas vezes era usado para o trabalho que eles tinham. Então, isso mostra uma grande importância para você ter um evento que parava aquela comunidade para festejar, eram coisas de valor. Por isso que Deus pede as festas. Quando Deus coloca mais para frente as festividades para que o povo parasse de trabalhar, celebrasse o Senhor, o relacionamento com Deus, era isso em vista, você trazer o equilíbrio para a vida, que a vida não é só trabalho, não é só o dinheiro, mas é a confiança de que Deus vai suprir também, até mesmo com suas bênçãos, aquilo que nós precisamos. Então, Abraão ele demonstra isso quando ele faz essa festa, esse grande banquete, esse convite para toda a comunidade participar, dos seus servos, seus empregados, pessoas ao redor, que conheciam Abraão, que estavam participando e celebrando. E você vê aqui, assim que o menino foi desmamado, então, assim que esse menino chega aí a 3, 4 anos, esse é o momento em que Abraão está celebrando essa infância, né? A entrada da infância de Isaac na comunidade. Então, isso aqui é bem importante. Outra coisa interessante é o sarcasmo que ele tinha que enfrentar. Olha versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Então, essa era a infância de Isaac. Ele sofria constantemente esse bullying, né, esse desprezo do seu irmão mais velho, seu meu irmão mais velho, Ismael. Então essa era a infância de Isaac. Como é que a gente pode trazer desses elementos aqui alguma aplicação para a nossa vida hoje? É importante para ver como a infância é um tempo tão especial na formação da vida adulta de uma pessoa. Isaac ele tinha todos os elementos para fazer o fundamento de uma vida dedicada a Deus. Ele tinha pais tementes ao Senhor, já estão mais amadurecidos na fé, especialmente amadurecidos na experiência de vida, tinha todas as condições, tinha até as dificuldades da infância, como criança, e sendo consagrado por Deus, tendo certeza do amor dos pais,
tudo isso algo tão importante para a vida e a formação dessa criança. Ele tinha o que mais tarde a gente vai ver, especialmente para Jacó, ele tinha segurança e ele tinha também essa valorização, o amor dos pais, o cuidado, a proteção dos pais dentro do seu lar. E isso é muito importante porque isso fornece uma estrutura para a personalidade e também para o crescimento equilibrado. Nós precisamos trazer para os nossos filhos essa condição. Não significa que nossos filhos vão ter... Infelizmente, nós vivemos num tempo de alteração de valores, em que muitas vezes o nosso conceito de que a criança precisa ser amada e cuidada, protegida, é dar coisas para eles. É encher nossos filhos de presentes e de brinquedos. Quando muitas vezes o que nossos filhos precisam é que a gente esteja junto com eles, investindo tempo com eles, compartilhando a palavra de Deus e o nosso amor por Deus junto com eles. Então é isso que vai fornecer uma estrutura forte para os anos que vão vir, os anos difíceis que virão. E a infância de Isaac mostra esse cuidado que Abraão e Sara tiveram para ajudá-lo a crescer num lar, não somente que ele era a alegria daquele lar, mas também um lar feliz e alegre para ele também. Então essa é a estrutura da infância de Isaac. E a juventude dele? Esse é o segundo nível que a gente quer olhar aqui. Isso nós temos nos textos de Gênesis 22, de 2 a 18, e também o texto de Gênesis 24, de 1 a 67, e ele nos descreve um pouco da juventude de Isaac. Então, a juventude de Isaac, ela tem como um ponto marcante essa ideia do sacrifício. Eu não acredito que Isaac era tão inocente a ponto de não saber o que estava acontecendo na cena. Embora ele era jovem, isso foi algo marcante, porque Deus tinha pedido ele como um sacrifício, uma dedicação a Deus. E depois, quando Deus providencia um cordeiro, ele ainda tinha essa marca de ser o sacrifício, ou seja, o filho primogênito que vai ser dedicado a Deus. Esse elemento é muito especial porque para Isaac sempre ele olhou, eu tenho certeza que isso foi um elemento que causou grande impacto na sua vida, no sentido de entender a importância que Deus tinha dado não só para ele, mas a relevância da sua vida. Isso traz para a gente um significado importante quando aplicamos para nossas vidas, né? É fundamental que as experiências dos pais com Deus sejam compartilhadas com os filhos. Lembra que Abraão obedeceu a Deus e ele estava pronto para cumprir tudo aquilo que Deus tinha dito para fazer. E Isaac viu isso de um modo extremamente, não só falado, mas extremamente prático, extremamente exemplificado, real. Abraão não ia dar as costas, ele não ia temer de obedecer a Deus, ele ia cumprir a tarefa que foi dada. Isaac seria assim consagrado e dedicado a Deus. Em Romanos 12, 1 e 2 fala que nós devemos nos consagrar a Deus como um sacrifício vivo. Sendo que Isaac não foi sacrificado, mas a vida dele foi colocada no altar. E agora isso era uma marca muito importante no seu coração e na sua vida. Não somente isso, mas também outro momento é o casamento dele. E a gente pode ver todo o processo, a preocupação de Abraão de que Isaac não casasse com uma moça da terra, ou seja, com alguém que não fosse temente a Deus, que tivesse o mesmo conhecimento do Deus verdadeiro. Em outras palavras, daquele povo pagão que estava ao redor. Abraão ele fez de tudo para que Isaac pudesse ter uma esposa e que viesse de uma linhagem que da mesma fonte que Abraão estava vendo. Então isso é muito especial. Cada geração deve considerar as experiências vividas pelos seus familiares. Aprender-se através de acertos, aprende-se através de acertos, mas também através dos erros. A partir disso, nós podemos considerar como agir diante das situações da vida. Então, Abraão ele tinha a experiência de que ter uma das filhas da terra que não era temente a Deus iria ser um grande sofrimento para Isaac. Abraão ele se preocupou com o futuro de Isaac, sabendo que não deveria cometer esse erro, porque ele viu esse erro sendo cometido em sua família. O peso que era não temer ao Senhor. E ele estava preocupado que a esposa de Isaac fosse alguém que temesse ao Deus verdadeiro. E por isso ele fez isso. E isso foi algo que Isaac estava acompanhando, ele estava vendo. Então você vê que
Muito do que a gente interpreta do texto sobre namoro e casamento, né, que tem a esposa prometida, a pessoa certa, não é isso que o texto está ensinando sobre casamento aqui. Está ensinando que o temor a Deus é o elemento mais importante. Quando nós estamos olhando para alguém, quando nossos filhos olharem para alguém, nosso desafio é ajudá-los a entender a importância de que eles entendam que aquela outra pessoa com quem elas vão se casar deve ter temor do Senhor. Deve ter um desejo, um anseio de agradar ao Senhor em todas as coisas. E isso vai ser bênção para a sua própria vida também. E que ele também tem que temer a Deus. Que ele também deve ter temor do Senhor. Porque senão ele também vai ser um empecilho para a vida daquela outra pessoa. Então nós vemos esses elementos aí na juventude de Isaac. Então nota tanto da sua infância quanto da sua juventude sendo guiado, sendo dirigido pelos seus pais. E aí nós chegamos ao ponto crucial, que é a maturidade de Isaac, a sua vida adulta. Em Gênesis 25, 19 até 27, 46, aí, textos grandes, né, contando, relatando agora a vida madura de Isaac, a sua vida adulta. E nós temos aqui alguns elementos. Nós vemos aqui a descrição de Isaac e seus filhos, em Gênesis 25, de 19 a 34. Então, depois de uma espera de 20 anos, e também a dificuldade da esterilidade da sua filha, da sua esposa, né? Muita oração. Nós temos então o nascimento dos filhos Jacó e Esaú. Eu estou colocando Jacó primeiro por causa da importância dele, acompanhado das profecias de duas nações antagônicas. Ele já havia, Deus já tinha dado para Isaac quem haveria de ser o filho abençoado e qual não. Jacó e Esaú. E nós vamos ver isso mais tarde, como isso foi algo que a mãe de Jacó e Jacó, eles não estavam confiando nessa promessa de Deus ao ponto deles tentarem burlar, né, cortar caminho para a felicidade, fazendo escolhas que trouxeram grande mal para a família. Então, esse relato da família de Isaac é bem importante, que é o nascimento desses filhos. Não somente isso, mas também é um outro elemento mostrando muito do coração de Isaac na vida adulta. Nota, até agora, na infância e na sua juventude, os pais estavam ali. Mas agora é a responsabilidade de Isaac diante de Deus responder pelas suas escolhas. E quando esse texto é bem importante, por quê? Porque Deus manda que Isaac ele habite na terra dos filisteus num período de fome. Então, olhando comigo em Gênesis capítulo 26, versículo 1, você vê a descrição do texto quando diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, nós temos aqui Deus mandando que Isaac ele fique na terra dos filisteus, que não era para ele descer para o Egito. A gente já viu o simbolismo do Egito e todo o peso que o Egito tinha, e como isso foi na vida de Abraão. Houve um período em que nós já temos registrado isso nas aulas anteriores. Se você precisa voltar, volta lá para você ver de novo, né, todo o simbolismo do Egito e da terra, da onde Deus tirou Abraão e trouxe ele, e Deus está alertando Isaac para não descer para o Egito, mas ficar no lugar onde ele iria orientar, mesmo num período de fome. Então isso trouxe, nesse texto da história de Isaac estando aí nessa terra de Gerar, nessa região, 3 grandes provas, ou 3 grandes tentações. E você vê de novo sempre esse mesmo padrão de obediência a Deus e de escolhas em agradá-lo. Nós vimos isso, o desafio de Adão e Eva, depois nós vemos isso de novo na vida de Abraão, até mesmo Noé, quando ele decide obedecer a Deus, construir a arca, e depois nós temos então a vida de Abraão, e agora nós temos Isaac. Então a ideia é repetir de novo para o povo que está lá no deserto, lembra sempre disso, que eles podiam obedecer a Deus, eles podiam agradar ao Senhor obedecendo ao Senhor.
dando ouvidos à palavra de Deus, considerando a palavra de Deus como uma coisa importante e séria. Então, nessas 3 provas, o que envolveu? Primeira coisa era abandonar a terra prometida, ou seja, era a tentação, a prova de que ele abandonasse a terra por causa da fome e ir para o Egito. Então, esse era o teste, se ele iria obedecer a Deus, considerar o que Deus tinha dito, ou se ele iria fazer a sua vontade, aquilo que é lógico, né, sair para um lugar melhor. Número 2, dizer que Rebeca não era sua esposa. Lembra que a gente já viu isso, um padrão na família de Abraão, né, mentir. E número 3, ele reagir com violência à provocação dos príncipes dos filisteus. Então essa é a grande prova. O que acontece na história do relato é que Isaac ele foi vitorioso na primeira e na terceira prova. Tanto na prova ele obedece, ele fica na terra, ele não vai para o Egito. Então esse é um ponto positivo para ele. Também ele consegue não entrar na provocação desses príncipes filisteus, ele consegue contornar a situação, ele usa de grande sabedoria, de entendimento, mas ele tem problemas onde o seu pai teve problemas. Então parece que aquele ditado, a fruta não cai longe da árvore, pode tanto ser uma esperança para nós, de que nossos filhos estão perto de nós, mas também uma dificuldade naquilo que nós falhamos. Então, ele falha nessa mesma prova, como seu pai falhou. Com certeza ele conhecia as histórias da falha do pai, e ele, em vez de aprender desse passado, ele acaba repetindo isso, porque a mesma coisa acontece no mesmo relato. A sua esposa é desejada por outro homem e Isaac ele mente. Então pode imaginar como era o coração da sua esposa nesse relacionamento, como isso afetou grandemente o relacionamento deles como casal. E aí você nota essas semelhanças também com a vida de Abraão e os desafios que Abraão passou e que Isaac estava vivendo isso também, né? E nós temos então aí as dificuldades familiares de Isaac. E você vê isso reflexo no lar, na família dele. O que a gente pode perceber no relato que a Bíblia nos dá é que havia uma fragilidade na família de Isaac. Parece que ele não teve o mesmo tipo de relacionamento com Raquel e seus filhos como Abraão tinha com Sara, entre os dois, e com ele também. Então, Isaac ele não consegue repetir dentro do lar o mesmo nível de preocupação que seu pai tinha, do temor com Deus, do relacionamento com Deus. Você vê um elemento constante na vida de Abraão é celebrar a Deus com altares, para sempre estar adorando a Deus. Era algo presente que vai, no desenvolvimento de Abraão, vai crescendo. Mas você não vê isso, você não percebe isso na vida de Isaac. Você percebe uma fragilidade nos relacionamentos deles. De que modo nós vemos isso? No reflexo da atitude que eles têm. Por exemplo, aqui eu coloquei uma tabelinha para mostrar, né? Havia uma preferência de cada um dos pais por um dos filhos. Então, embora possa ser algo tão chocante para nós, era isso que acontecia. Isaac, ele tinha uma preferência por Esaú. Por ser talvez o filho mais guerreiro, ele ia para o campo, ele trazia caça, algo que chamava mais o coração do seu pai. E a mãe já tinha preferência por Jacó, pelo filho mais caseiro, o filho mais próximo, o filho que está sempre junto com a mãe. Então, isso causou já um grande problema dentro de casa, essa preferência. Também, apesar da profecia, Isaac queria dar a bênção ao filho mais velho. Você vê, ele sabia o que Deus tinha dito, o que era para ele fazer para abençoar Jacó, e ele ainda fica cismando e tentando fazer com que a bênção seja dada para o filho mais velho. Isaac ele não quer aceitar aquilo que Deus tinha dito. Ele quer teimar com Deus naquilo que Deus já tinha dito que era para fazer. Ele está tentando usar a lógica. Não, mas isso não é certo. Eu abençoar o filho mais novo. Eu tenho que abençoar o mais velho. Isso é o certo, é isso que deve ser feito. Mas Deus tinha dito para fazer diferente. E aí, segundo elemento aqui, a falta de fé de Rebeca. Acabei de comentar sobre isso, né? Rebeca e Jacó, eles marcam toda a cena quando há o momento de receber a bênção do pai. Eles usam de subterfúgio, né? De mentira, de engano. Quando Jacó vai, a mãe ensina ele
a desobedecer ao pai, né? Desonrar o pai, enganar o pai, mentir para o pai. E ela veste o filho para que ele chegue diante do pai e o pai pense que é Esaú. Eles já tinham a promessa de Deus. E isso é algo que me chama muita atenção. E o que eles fazem? A falta de fé de Rebeca, né, e ensinar até o seu filho a desobedecer o pai, a usar de engano, mentira, para conseguir o que eles querem. Outra marca dessa fragilidade é a rivalidade existente entre os irmãos. Eles estão o tempo todo, os pais, eles não conseguem cortar isso. Eu sei que irmãos, tem um ditado que diz, irmãos que se prezam brigam. Só que nosso trabalho é ajudar os nossos filhos a ver o outro não como um empecilho para conquistar o coração do pai, ou essa inveja e tudo que tem, mas para que irmãos aprendam a trabalhar juntos, a trabalhar em equipe, a valorizar um ao outro, em serem parceiros, em ser família e estarem unidos juntos. Isaac e a sua mãe, Rebeca, eles não conseguiram fazer isso. Eles permitiram e deixaram que essa barreira se tornasse ainda maior entre eles. E por último, nós vemos aqui essa fragilidade agora se repetindo na vida do seu filho. A rebelião de Esaú contra o pai, quando ele toma para si 2 mulheres cananitas, ou seja, tudo aquilo que o vô Abraão se preocupou em que não acontecesse com Isaac, Isaac permite que isso aconteça. Ele não se move, ele não age para impedir Esaú e trazer um senso para que Esaú caísse em si e não fizesse isso, a seriedade disso. Então você vê essa fragilidade, essa dificuldade que Isaac está tendo na sua vida adulta e agora já afetando até mesmo os seus filhos. De novo, lembra? Não é porque Isaac era o filho da promessa que isso isentou ele de lutar, de fazer escolhas. A aplicação para nós, eu acho que é bem importante a gente entender que família, no contexto das bênçãos de Deus, ela exerce um papel fundamental de influência no lar, na igreja, na sociedade. Salmo 128, eu vou convidar você para abrir lá, e esse é um salmo muito importante. Ele mostra a estrutura pela qual nós podemos construir o nosso lar. O papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos. Isaac, ele tinha todo o background, ele tinha todo o pano de fundo, ele tinha o fundamento. O pai dele e a mãe dele colocaram isso para ele. Mas ele tomou decisões de não colocar essas coisas, de ir até o fim da batalha. Ele foi só até uma parte da caminhada. E olha o que diz Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, meus queridos irmãos, e você que está participando conosco, há um grande valor em a gente investir nosso tempo na nossa família. Não há maior valor em nossas vidas do que a gente ajudar os nossos filhos a andar no temor do Senhor. Se há um trabalho que nós devemos fazer é ajudar nossos filhos a amar a Deus e amar o próximo. Isso vai do nosso trabalho. Isaac, ele tinha o pano de fundo correto, mas ele não se dispôs a andar o caminho. Estamos olhando a perspectiva do pai hoje, de Isaac. Assim como nós também temos ricas e grandes promessas de Deus para a vida cristã. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade de obedecer a Deus, de agradar ao Senhor. Essas bênçãos, elas não vão vir sem a nossa dedicação e nossa obediência a Deus. Isaac, ele é um grande exemplo disso. Ele tinha o título filho da promessa, o filho da bênção, o filho abençoado. Mas ele não viveu essa bênção de modo completo, não porque Deus não queria abençoá-lo, mas porque ele não se dispôs para isso. Então esse elemento é bem importante para nossas vidas. E isso é o que Moisés quer que o povo de Deus entenda. Eles precisam escolher agradar a Deus. Eles precisam fazer escolhas responsáveis, maduras,
de dedicarem-se ao Senhor e ir até o fim, de se dedicarem a Deus e desfrutarem dessa bênção e da alegria do Senhor. Então, o desafio final do nosso estudo, de olhar esses três elementos, esses três momentos na vida de Isaac, é que o fato de Isaac ser especial não o livrou de pecar e de se afastar de Deus. Ele ainda precisava dar passos de obediência. Então, o fato de nós termos tantas e tão ricas promessas, talvez eu diria até maiores do que Isaac em relação à nossa vida cristã, da promessa do Novo Testamento, das bênçãos do Espírito Santo vivendo dentro de nós, isso não nos exime de que nós não podemos cair, que nós não podemos falhar. Não, nós podemos falhar sim. Pode acontecer conosco, por isso precisamos nos dedicar a Deus, buscar dele a ajuda e a capacitação para que ele nos dê sabedoria e entendimento como viver isso em nossos lares hoje, como ajudar nossos filhos a caminhar de uma forma que agrade a Deus e desfrutem da bênção de obedecer ao Senhor. Esse é um elemento que a gente fala que vai além do livro de Gênesis. Ele começa em Gênesis, o livro do começo, e ele vai percorrendo a Escritura vez após vez, sempre mostrando isso, de como obedecer a Deus, e a sua palavra sempre vai redundar em bênçãos do Senhor. A vida do crente só será de fato abençoada quando depender inteiramente do Senhor. Provérbios 10, versículo 22. E lembra, Deus é sempre fiel às suas promessas e aos seus planos. Se há uma coisa maravilhosa da vida de Isaac, é lembrar que Deus é fiel. Ainda que Isaac houve suas falhas, ainda que houve a falta de entendimento dele em relação àquilo que Deus tinha dito para que ele pudesse fazer, e a sua infidelidade de cumprir, Deus é fiel. Deus, ele vai cumprir as suas promessas, ele vai cumprir os seus planos. E isso vai marcar também o relato e a continuidade do livro de Gênesis, naquilo que ele vai mostrar da vida de Jacó e na vida de José também. E é isso que a gente vai estudar no próximo estudo. Nós vamos falar aí sobre Jacó e como ele, dentro desse lar tão conturbado, Deus podia alcançar seu coração também e restaurar ele para um caminho de bênção, um caminho de cuidado de Deus. Então vamos orar. Querido Deus, temos um desafio em nossos lares, em nossas famílias. Enche-nos, ó Deus, de entendimento quando olhamos a vida de Isaac e aprender, ó Deus, alguém que tinha tantas e tão ricas promessas, mas ele tinha a responsabilidade de obedecer a sua palavra naquilo que ele sabia que deveria obedecer. Nos ajuda a fazer a mesma coisa, em obedecer ao Senhor naquilo que nós devemos e confiar no seu cuidado naquilo que nós não temos como cuidar, como o cuidado e a bênção do Senhor sobre a vida de nossos filhos. Que a tua graça possa alcançar nossos lares, abençoar nossos filhos e netos, de nossos irmãos e nossa igreja, e ajudar nossas famílias a serem uma bênção onde quer que nós estejamos. Podemos ser parte do cumprimento daquilo que o Senhor prometeu para Abraão, de que aonde quer que a sua descendência fosse, seria uma bênção. Nós queremos ser essa bênção também, ó Deus, na vida de outras pessoas que ainda não te conhecem, e da nossa família, ó Deus, pedimos a sua proteção, a sua bênção, o seu cuidado. E é por isso que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente.